E pessoal, agora falando da análise de tendência. Ela é uma das partes mais importantes da nossa parte de análise de preço, né? A tendência, ela é o aumento de preços de longa duração, ou seja, ao longo dos anos, né? Ou meses, ou dias, ou quinzenas, certo? Ou semestres, certo? E colocar o ano só para ter mais ou menos uma ideia, certo? Entre os fatores que podem caracterizar uma tendência de preço estão o lado da oferta, novas tecnologias, da demanda, a população e a renda, certo? A análise de tendência, pessoal, ela tem como característica de você analisar o comportamento de uma série de preços ao longo de um período, um determinado período, certo? Você pode pegar um período e você vai determinar o comportamento dele ao longo de todo esse período, certo? Você vai pegar, por exemplo, uma série de preços. Nessa série de preços eu determino o período inicial e o final, certo? E vamos fazer uma técnica, que isso é bem conhecido de vocês, que nada mais é do que fazer uma regressão, aquilo que vocês vê na parte de estatística, na parte de experimentos, né? Que a gente vai ver se ao longo desse período, a primeira informação, se ao longo desse período, os preços em média, certo, estão aumentando, ou seja, estão crescendo, ou se eles estão reduzindo, certo? A segunda análise vai dar o quê? Certo, eles estão aumentando ou diminuindo, mas em quanto, certo? E a gente vai trabalhar nesse valor, tanto o valor em real, certo? Como um valor percentual, proporcional, certo? Para isso, a gente vai utilizar essa técnica de regressão, certo? Onde vocês podem ver essa equação que eu tenho PT igual a mais ou menos BT, certo? Ou seja, eu vou pegar o preço e vou regredir ele com relação a uma série de tendências, ou seja, a gente vai criar uma tendência no tempo e nós vamos fazer essa regressão, certo? Esse item B, que é o coeficiente angular, ele que vai me dar o reflexo do comportamento do preço em relação à tendência, em relação ao tempo, certo? Que é esse Bzinho que vocês estão vendo. Se esse B na regressão, certo, ele me dá um valor positivo, certo, é porque essa série de preços ao longo desse período determinado que nós estipulamos, certo, os preços em média estão crescendo, certo? Se esse valor é negativo, é porque essa série, em média, os preços estão reduzindo, certo? Para fazer a parte em real, nós vamos trabalhar primeiro o preço em real, certo? Em moeda mesmo, certo? Quando eu tiver o reflexo, esse Bzinho vai ser o valor médio que o preço reduz ou cresce no mercado ao mês, ou ao ano, ou ao dia. O Bzinho ele vai refletir o valor, certo? Se eu quero essa análise em percentual, basta pegar essa série de preços, certo? Só a série de preços, e vou converter para logaritmo, uma série em logaritmo, ou seja, eu vou fazer uma conversão para logaritmo, bem simples, entendeu? O Excel faz tranquilo. Ao converter essa série de preços para uma série em logaritmo, o valorzinho do meu B, certo, vai ser o valor percentual que em média, que esses preços vão aumentar ou vão diminuir no mercado, certo? Aí você me pergunta, professor, tudo bem, eu vou fazer isso, mas para quê, certo? Ora, se eu consigo detectar que uma série de preços, certo, ao longo do período analisado, elas crescem em média no mercado,
isso serve de estímulo para o produtor, certo? O produtor ele vai se sentir estimulado, certo? A aumentar sua produção, a expandir sua área, se o produto está crescendo no mercado, certo? Se ele apresenta sinais, certo, de que os consumidores estão querendo aquele produto, certo? Um reflexo dele é o aumento de preço, ok? Isso serve de estímulo para o produtor aumentar sua produção, manter-se no mercado para a chegada de novos produtores para aquele produto, para aquele segmento, certo? Isso é um indicativo, é um forte indicativo. Além disso, eu ainda posso fazer também uma pequena projeção de preço futuro. A gente vai ver na aula prática como é que se dá isso, certo? Por outro lado, pessoal, se é feito um estudo e mostra que em média os preços estão reduzindo, isso serve de desestímulo para o produtor. O produtor vai ficar desestimulado a aumentar sua produção, a se manter naquele produto no mercado, certo? A entrada de novos produtores para aquele produto, certo? Então, a análise de tendência, ela tem um papel muito importante na parte da comercialização, certo? E na parte também do marketing. Porque, ora, se eu tenho um reflexo de que aquele produto está crescendo no mercado, certo? Que ele está em evidência no mercado, isso é um marketing extremamente positivo para o setor, certo? Ok? Então, como é que vai ser feito isso? Eu vou ter a série de preços, vou criar uma série de tendências, certo? Nessa série de tendências, aí eu vou fazer a regressão, que é bem simples pelo Excel, e a gente vai ter as interpretações, tanto na forma monetária, quanto na forma percentual, certo? Lembrando que na forma percentual, nós vamos converter a série de preços para logaritmo.